E aí o versículo 36, apenas citando ele aqui, Jesus disse: mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Percebe a ênfase? Vocês estão vendo, mas não creem. Já viram, ou seja, tiveram experiência, eles viram os milagres, andaram com Jesus. Aplica para nós, gente. A gente tem a palavra na nossa mão. Quantas pregações você já ouviu? Quantas canções você não canta? A gente lê a Bíblia, tem a Bíblia na nossa mão. Jesus já falou conosco, já tivemos livramento, tantas experiências que já tivemos com Deus. E muitas vezes a nossa fé está em quê? Homens. E aí você vê escândalo daqui, escândalo dali, blá, 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 blá. Não é nada novo, isso aí vai acontecer. Sexta lição. Está acabando, tá? Sexta, versículo 66. Leia comigo aí no versículo 66 para a gente continuar. Daquela hora em diante, vocês devem estar passando, cadê o discípulo, né? Até agora só viu multidão, o texto bíblico só apresentou multidão, a gente está no texto, correto? Versículo 66 agora. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, olha isso, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Foi isso mesmo que a gente leu? Será que eu estou maluco? Daquela hora em diante, muitos dos discípulos de Jesus deixaram de segui-lo. Aí, eu imagino, gente, é algo terrível esse negócio, viu? Porque aí você ajuda, se você lembrar de tanto caso, parece que os que você mais ajudou, ralou, fez tanto, de repente a pessoa simplesmente, ainda bem que pelo menos às vezes não desviou do evangelho, né? Isso, graças a Deus. Mas a pessoa sai, a gente não sabe nem porquê. E quando não sai, falando de você ainda, né? Mas aí você lê aqui, você fala, quem sou eu? Daquela hora em diante, muitos dos discípulos de Jesus deixaram de segui-lo. E quando foi isso? Quando Jesus aprofundou o ensino da palavra. Quando Jesus tocou lá no assunto de Moisés, tocou na tradição deles. Entende? Tocou em algumas coisas, em alguns assuntos. E aí eu trago uma aplicação para nós. A multidão é movida por circunstâncias. Enquanto está tudo bem, está tocando nos assuntos, está legal, a gente vai caminhando. Mas se acontece alguma coisa, eles deixam. Eles foram ensinados na prosperidade, lá que a gente mostrou antes, não, que Deus vai estar contigo, você não vai passar problema. Aí vem um problema, e ele começa a confundir as coisas, porque não foi o evangelho de Jesus que ele estava conhecendo. A multidão é movida por circunstâncias. Se você vem com a palavra e orienta pela palavra, ele não quer. E isso é outra coisa terrível. E eu mudei, inclusive, eu falo isso para o professor, o meu jeito de expor a palavra, tentando aqui deixar o texto, porque a gente olhe e traga aplicações para as nossas vidas. Você tem que lembrar, você tem que entender que não é uma pessoa que diz, eu tenho uma mensagem para a sua vida. Nós temos aqui, me dá sua Bíblia aqui, Zé, que Bíblia de papel dá mais autoridade, né? Os irmãos que criticam que eu uso o celular. Você tem que lembrar que é a Sagrada Escritura que tem uma mensagem para as nossas vidas. Amém? Mas não é o livro de papel, gente. É a mensagem que aqui está. Essa mensagem eu posso ler em algum aplicativo, eu posso ler em qualquer lugar. E eu posso, inclusive, decorá-la. Quem sabe alguns assuntos ainda te atrapalham a seguir Jesus de forma mais intensa, de crescer na fé. É de acordo com a circunstância. Se tudo está caminhando bem, amém, aleluia, aquela emoção. Aí de repente aperta, quem sabe a gente precisa trabalhar isso nas nossas vidas. Certa vez, como é que eu posso? Uma pessoa me procurou e disse, olha, depois que eu passei a congregar aqui, vou falar de uma outra forma assim, Deus me mostrou muitas coisas que eu precisava mudar na minha vida. Eu falei, aleluia, isso é bom, deve ser uma coisa boa. Mas aí eu perguntei, mas essa pessoa frequentava outra comunidade um bom tempo, falei, mas por que lá você não despertou isso? Eu fiquei curioso de entender, o que você ouvia? Entende? A multidão é movida por circunstâncias.
Querida, as coisas vão, as coisas vêm, saúde, um dia você está bom, outro dia você está assim, você está no trabalho, fecha. Se você for movido por circunstâncias, você está vivendo como essa multidão. Um dia vem um milagre, Jesus é o milagre do pão, outro dia a gente vai ter que pagar o preço com Jesus. E assim é a caminhada cristã. Correto, gente? Sim ou não? Vamos continuar, para não prolongar muito. 7º, versículo 67 agora, lê comigo, está quase acabando. Versículo 67 diz assim: Jesus perguntou aos 12, olha agora, veja se é isso mesmo que eu estou lendo. Muitos discípulos deixaram de seguir Jesus a partir daquele momento, correto? Correto, gente? Estão lendo comigo aí, ok? Agora no versículo 67, Jesus perguntou aos discípulos. Imagina se eu te perguntasse isso. Vocês também não querem ir? Vocês também não querem deixar de seguir o Mestre? O Senhor Jesus perguntou aos 12. Quem são os 12? Os discípulos mais próximos dele ali. Aqueles que estavam sendo treinados, né, para assumir a liderança. Jesus perguntou a eles. Depois da multidão e dos discípulos, de alguns discípulos deixar de seguir eles. E aí eu coloco uma lição, uma aplicação para nós, que o discípulo, agora chegou, tá? O discípulo permanece na provação. O discípulo permanece na provação. Queridos, fé precisa ser provada para provar que é fé. Estão entendendo? Aí você diz, a minha convicção, amém, Jesus, eu creio em Ti, amém. Isso é importante. Agora, eu vou provar essa minha afirmação, que é de boca e de coração, na hora que a aprovação vem. Ok? E todos nós seremos provados, somos provados. Aí a gente não entende as lutas que a gente passa, as dificuldades. Deus não vai tirar as dificuldades, as lutas. Elas são oportunidades para que a gente seja provados e comprovemos a nossa fé no Senhor. Tem inúmeros textos. Leia a carta de Tiago, fala isso, e outros textos. Aí você quer tirar a prova? Mas como é que eu vou provar? O discípulo permanece na provação. Está passando alguma provação? Viva isso, enfrente ela com a presença do Senhor. Ele vai estar contigo. Não sei qual área, mas permaneça no Senhor. Se você é discípulo de Cristo, pedindo a orientação dEle, a graça dEle para a gente suportar, porque cada um vai enfrentar suas provações. Quando a gente olha para o deserto, Deus tirou o povo lá do Egito, passou pelo deserto, tantos milagres, mas a gente olha lá na frente, muitos morreram no deserto, não é verdade? Nós sabemos disso, muitos ficaram no deserto. A caminhada cristã é uma caminhada até o fim. Amém, gente? O discípulo permanece na provação. Você está passando provas na vida, eu já te adianto, vai ter outras. Então, aproveita para vencer essa. Aproveita para crescer nessa.